Olá, você que acompanha mais uma entrevista especial Infomoney 1 Brasil. Sou Thiago Salomão, editor-chefe do Infomoney. Aqui comigo está Humberto Dantas, ele que é professor e analista político e vai me ajudar nessa missão de entrevistar o Juan Jensen, ele que é sócio da consultoria 4E, ex-sócio da Tendências, professor do INSPER e também membro independente do Conselho de Administração do BNDES. Bom, nesse papo a gente vai falar um pouquinho de política e de economia. Vamos aproveitar que o primeiro trimestre já terminou e vamos comparar a fotografia do Brasil naquele comecinho de 2018 agora com esse segundo trimestre do ano. Antes de começar, já agradecer o Dantas aqui a sua presença, o professor Juan Jensen também. Vou introduzir o papo já falando de economia, o Dantas talvez depois fale mais de política, mas, bom, um ponto que para quem já acompanha a 4E já chama um pouco a atenção, Juan, é na projeção para o PIB desse ano de 2018, né? Hoje saiu o Focus, hoje segunda-feira, para quem está vendo ao vivo, em torno de 2,8%. Boa parte do mercado ainda trabalha com 3%, até algumas semanas atrás. E a projeção da 4E é de 1,9% de crescimento para a economia brasileira. O que vocês estão vendo que as projeções do mercado financeiro ainda não estão vendo? Só para também já fazer um paralelo, o pessoal da XP Macro, mês passado eu entrevistei eles estavam com uma projeção que eles consideraram a mais pessimista do mercado, ou menos otimista, que era 2,3%, e vocês estão ainda abaixo desse piso. O que vocês estão vendo para o Brasil que o mercado financeiro ainda não está vendo? Na verdade, assim, tem que olhar e entender bem o que puxou o crescimento em 2017 e olhar para as questões relativas a 2018. É um dos principais fatores a nos dizer que o crescimento esse ano não vai ser tão forte. O crescimento está ocorrendo, quando a gente olha para... A gente pode separar em dois. O consumo das famílias, principalmente, que ano passado teve como motor a liberação das contas inativas do FGTS, foram 45 bilhões de reais. Teve também a queda forte da inflação que puxou a renda. O poder de compra dos salários aumentou muito. Quando você entra para 18, não tem nem mais FGTS e também não tem crescimento da renda. Por quê? Porque a inflação deixa de cair. E aí você pega, por exemplo, o salário mínimo. O salário mínimo subiu 1,8% do ano passado para esse. A inflação esse ano vai ficar baixa? Vai. Mas vai ser 3, 3,5, 4. Ou seja, o poder de compra do salário mínimo vai cair esse ano quase 2%. Bom, se não tem FGTS, se não tem renda, o que sustenta consumo? Parecem outras coisas. Emprego é um deles. Emprego está aparecendo um pouquinho mais de emprego formal, que é um emprego de maior qualidade, com renda mais alta, e isso ajuda a dinamizar consumo. Tem outra coisa que está aparecendo que é crédito. A taxa de juros já está no menor patamar histórico, vai cair mais um pouquinho, mas esse juro não está chegando ao tomador final. Por quê? Porque os spreads, a diferença entre a complementação entre o custo de captação do banco e a taxa que ele empresta às famílias ou às empresas, esse spread continua muito alto e, curiosamente, subindo nos últimos 2 meses. Por quê? A nossa avaliação, risco político. A gente não sabe quem vai ganhar as eleições. E esse quadro macroeconômico melhor que a gente está vivendo, não se sabe se ele vai continuar de 2019 em diante. O que o banco faz? Segura as rédeas, empresta curto e empresta pouco. Ou seja, o crédito não está avançando, ele é importante, ele está sendo importante na retomada, mas nem de longe com o potencial que teria em condições normais a essa taxa de juros básica que a gente tem na economia. E então, aí no componente do PIB, a questão do hiato do produto, você acha que isso também ainda... a economia deu uma recuperada, mas poderia ainda ser maior? Esse gap ainda existe? Poderia. O gap existe e é grande. Tem várias formas de calcular isso, e aí os economistas que calculam com um filtro estatístico vão chegar à conclusão que o hiato já se fechou e não existe mais, mas isso obviamente não é verdade. Ou seja, o hiato ainda é muito grande, desemprego em 12,5%, utilização do capital em níveis muito baixos. Então, assim, o hiato existe, é grande, a gente estima que ele seja aí na casa de 6 pontos do PIB. Então, tem muito espaço para crescer, sem gerar pressão inflacionária, porque existe capacidade produtiva. Agora, por que essa produção não vem? Porque ainda falta ingredientes, tem muita incerteza. E a outra incerteza que eu não comentei é assim, o consumo tem essas restrições para crescer tão forte. E o investimento tampouco cresce tão forte pelo risco político. Ou seja, só quando a gente destravar essa incerteza, ter o resultado da eleição, aí a gente vê um Brasil, de fato, podendo expandir bem mais, mas ali no período entre 19 e 22. Então, se a gente comparar
as projeções da 4E hoje com o sistema financeiro, a gente está mais pessimista a curto prazo, porque esse crescimento fica enroscado. E esses primeiros meses já mostraram isso, né? Os dados de janeiro para baixo, fevereiro crescendo mais pouco. A gente vê um crescimento, então, ainda fraco em 18, mas assim que resolver a eleição, e se de fato o Brasil eleger um presidente que continue as reformas econômicas e os ajustes, aí o Brasil tem tudo para acelerar e acelerar bastante o crescimento a partir do ano que vem. Eu acho que aí a gente tem o grande elemento de incerteza que você coloca na mesa é efetivamente a questão política, né? Quer dizer, e tudo o que está a reboque dessa incerteza associado a ela, quer dizer, mesmo um empresário que não está disposto a investir, mesmo talvez o próprio mercado internacional olhando para o Brasil com certas ressalvas e tentando compreender essa lógica do que vem por aí em termos de domínio da lógica econômica do país em termos políticos, né? Quer dizer, quem vai ganhar a eleição? Acho que a grande questão que está nessa sua análise é essa. Aí a questão é a seguinte, Juan, quer dizer, o quanto que o país é efetivamente levado a uma verdadeira explosão de crescimento ainda maior e um otimismo ainda mais expressivo, sobretudo no mercado financeiro, que vive uma onda de otimismo, se a gente tiver uma eleição pró-mercado. Vou citar um nome aqui, né? O nome mais bem colocado em relação ao mercado hoje é o nome do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que deve deixar o poder nos próximos dias. Então, se esse nome ganha, isso já está no preço ou a economia se torna ainda mais consistente na sua arrancada, aí, na sua evolução. E o que acontece se a gente tiver a antítese disso? Quer dizer, o país estaciona de vez ou a gente vai ter que dar um jeito? Tentando trocar num português bem claro. Mas a gente pode ter vários cenários, né? Existem vários cenários possíveis, né? Mas o cenário geral do Alckmin, vamos dizer assim, que seria um candidato alinhado com a continuidade dos ajustes. Ou seja, quando você olha para o problema fiscal e continua gravíssimo o problema fiscal, vai precisar fazer uma reforma da Previdência muito mais dura do que essa que a gente vinha discutindo até fevereiro, né? Ganhou Geraldo Alckmin, a gente sabe que a direção vai ser essa e a habilidade política em termos de articulação deve fazer com que a reforma seja efetivamente aprovada. E aí quando você olha os diferentes candidatos, você pode ter até candidatos que reconhecem a necessidade de uma reforma da Previdência, que não precisa ser essa que estava sendo discutida, mas tem que ser uma reforma da Previdência que torne o sistema previdenciário público financeiramente sustentável. Então, você olha, por exemplo, nomes como Jair Bolsonaro ou Marina, que indicam, pelo menos o economista ligado ao Bolsonaro, Paulo Guedes, indica a necessidade de uma reforma, mas a pergunta que se tem não é em relação ao direcionamento, mas sim qual que será a articulação política. O presidente Temer era favorável à reforma da Previdência, não avançou. Ele é muito bom em termos de articulação política, ainda assim não deu, não foi, né? Então, assim, não basta querer ter um programa que vá nessa direção. Você precisa ter um governo que consiga, de fato, dialogar com a sociedade, dialogar com o Congresso e consiga implementar esse tipo de reforma. Por isso que o Geraldo Alckmin é um nome que hoje o mercado financeiro vê como um nome que está mais caracterizado nesse tipo de política, né? Ou seja, a política econômica, na visão do mercado financeiro, vai avançar da forma que tem avançado se ele de fato ganhar. O risco é ele não ganhar, né? Hoje, ou seja, o risco político, e aí quando você olha para preços dos ativos e situação econômica, há um descolamento, né? A Bolsa de Valores, o câmbio, tudo está em patamares bem mais favoráveis do que está o ritmo de recuperação, que vem vindo muito lento. Se ganha o Geraldo, as coisas convergem. Se aproximam, mas assim, a gente tem que entender a eleição como uma bifurcação, né? Então, assim, a gente tem ali, em outubro, uma bifurcação, ou a gente vai para um lado, ou a gente vai para outro. Não são só duas opções, porque você pode descambar completamente para um desajuste, no sentido de nem ter a direção correta. Então, você pega, por exemplo, um candidato como Ciro Gomes, e tudo que o Ciro Gomes tem defendido é voltar a fazer a política industrial ou a política econômica que a gente tinha no governo Dilma, né? A entrevista que o economista que o assessora na parte econômica deu recentemente aos meios de comunicação olha, a política econômica que a gente deve implementar é a que foi implementada a Dilma. Lá não deu certo porque ela foi mal implementada. Então, se a gente implementar ela da forma direita, agora vai funcionar. Não vai funcionar.
Não vai funcionar. Então aí você já começa a desandar antes, né? Então assim, existem diversos cenários que a gente pode colher pós-eleição. O que o mercado financeiro tem apostado, e isso tem se refletido em vários preços, é de que o Geraldo Alckmin será o próximo presidente do Brasil. E o que me deixa aflito nessa história toda é que o mercado coloca na conta da mais otimista das suas alternativas, que seja a eleição de Geraldo Alckmin presidente. Uma reforma previdenciária talvez ainda mais profunda do que aquela que Michel Temer tentou implementar e não conseguiu. Mas eu vou fazer só uma rápida digressãozinha aqui, só para a gente ter a exata noção do que isso representa. Temer tinha confortáveis maiorias, inclusive que lhe livrou de processos, né, de cassações e etc, 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 mas não conseguiu fazer a Previdência. Dilma iniciou a discussão da Previdência, inclusive com um ministro que enfrentou o Congresso, parecia o Don Quixote indo para cima assim, do Congresso, por vezes sozinho ia lá, pegar a malinha, ia lá conversar, tal, não sei o quê, não deu certo também. Lula tentou uma reforma da Previdência que foi bem mais tímida do que aquela que tinha sido imaginada. Fernando Henrique chegou a ter amplas maiorias, mas as maiorias mais confortáveis possíveis para se imaginar algum tipo de reforma profunda no Brasil, perdeu por um voto uma das reformas e teve muita dificuldade em ajustar alguns pontos previdenciários. Eu estou achando que a gente vive um momento de uma pluripartidarização severa, de um adensamento significativo da discussão política, e eu não sei sequer se a gente consegue discutir com clareza e correção o abismo associado à questão da Previdência. Não parece muito otimista, Rua, mesmo, e aí eu não tô fazendo uma crítica à sua fala, eu estou fazendo uma crítica a interpretações do mercado que por vezes possam dar a sensação de que este ou aquele tornaria uma coisa certa quando não existe certeza alguma. É possível trabalhar com esse cenário? Eu diria que sim, Humberto. Se a gente olhar o passado recente, a gente teve vários avanços na questão da Previdência, mas nenhuma reforma é capaz de sanar ou corrigir o problema de uma forma perene, né, ao longo do tempo. E qual que é o problema que você tem hoje? Você tem um problema de fiscal, de déficit primário enorme, né, ou seja, uma arrecadação do governo que fica muito aquém em relação a todos os gastos. Você criou uma restrição, que é o teto do gasto, que o governo já deve comer esse ano e se aproximar do teto. E você tem, dentro do gasto primário, 45% desse gasto é previdência. Esse gasto está crescendo 6% ao ano acima da inflação todos os anos. Ano passado não foi diferente, cresceu 6,1% ou 6,2%. Bom, se você tem 45% do bolo que cresce a 6%, e o bolo todo não pode crescer nada, porque você já chegou no teto, os outros 55% tem que cair 5% para a conta fechar. Não tem como cortar. A verdade é que o próximo governo, já no início do seu primeiro ano de mandato, 2019, já vai se ver com dois problemas. Cumprir o teto de gasto e cumprir uma outra regra fiscal, que é a regra de ouro, né? Que é não poder se endividar para gastos correntes, né? O endividamento só pode vir atrelado a investimento. Num contexto em que a dinâmica das contas públicas está em total desordem, né? Ou seja, o gasto subindo e continua subindo muito mais do que a arrecadação. A conta não fecha. Então você tem que fazer, ou você faz uma reforma e de alguma forma você consegue controlar essa dinâmica de gasto. E aí caber dentro do teto não vai. Assim, a verdade é que o próximo governo, seja ele de direita, de esquerda, de centro, mais intervencionista, menos intervencionista, vai ter que remover o teto de gasto. A questão é se ele remove o teto de gasto e dá algo em troca, uma reforma da Previdência. Olha, vamos tirar isso aqui, mas o curto prazo eu não cumpro, dinamicamente eu consigo cumprir. Ou se a gente vai tirar o teto do gasto e não vai colocar nada no lugar. Aí a gente entra de novo numa trajetória econômica certamente muito ruim, né? Certamente aí com novas retrações do PIB, retrações de investimento, e muito provavelmente nesse caso em que você não ajusta, só tem duas formas de ajustar, né? Pela forma tradicional. Ou você corta gasto ou você aumenta a receita. Num contexto em que a carga tributária já é de 33% do PIB e a sociedade não aceita mais novos impostos, se você não controla o gasto, você poderia voltar para a emissão monetária.
a gente sabe onde é que a emissão monetária termina. E é aí que gera essa bifurcação, num quadro em que a gente tem uma situação de inflação hoje muito tranquila. A inflação no passado fechou abaixo de 3%, esse ano deve ficar ali entre 3% e 4%, mas não temos uma garantia de que o Brasil vai ter daqui para frente uma inflação baixa. Por quê? Porque se a gente não corrigir o problema fiscal, seja via gasto, seja via receita, a emissão volta e a emissão gera aumento de inflação. E esse quadro de aumento de inflação é o que não permite com que os bancos possam ofertar crédito longo a juro baixo, como a gente está tendo juro baixo no Brasil hoje. Por quê? Porque esta situação econômica só é garantida até 31 de dezembro de 2018. A partir de 1º de janeiro de 2019, não sabemos quem será o presidente, não sabemos qual será a política econômica desse presidente. Claro que a coisa não gera um desajuste, um desequilíbrio, que rapidamente a gente vá numa situação como a Venezuela, que está num quadro de hiperinflação. A gente não vai chegar nisso em 4 anos. Mas é o início de uma deterioração onde a gente já viu o que trouxe uma política econômica equivocada durante alguns anos. A gente está vivendo uma década perdida. E nem precisa chegar numa Venezuela, né? Mas o mercado hoje precifica um Brasil bem distante do que já poderia ser um comparativo à Venezuela. Mas sobre o que você citou da regra de ouro, até uma pergunta que eu queria fazer sobre esse humor do mercado em relação ao cenário eleitoral, de se essa regra de ouro, vamos dizer, sendo quebrada, abriria um precedente para um possível impeachment de um novo presidente. Ou seja, já começa 2019 com um cheque, né? Podendo virar um checkmate. Será que isso não seria um motivo para o mercado ficar um pouquinho mais tranquilo de ano que vem vai ter que ter reforma de qualquer jeito? Ou é muito ingenuidade acreditar nisso? Por que não? O quadro pessimista, vamos dizer assim, lá na 4E a gente faz 3 cenários. O cenário básico é com o Geraldo Alckmin, presidente do Brasil. A gente acha que esse é o quadro mais provável, ainda que esse resultado não se dê sem sustos. Ou seja, a nossa visão é que o quadro eleitoral demora a se definir, né? Mas vamos olhar para o cenário pessimista, que é o cenário onde um populista entra, independente de direita ou de esquerda, não faz as reformas e volta a emitir moeda para financiar gasto público. Esse cenário econômico, ele gera esse aumento de inflação, gera um caos no mercado de crédito, ou seja, os bancos vão retrair crédito, isso gera um problema grande, né, em termos de dinâmica econômica e aumento da inflação. O cenário básico é aquele em que Geraldo ganha, ou um candidato muito parecido com ele, ou enfim, que defenda e que continue o processo de ajuste. Quando isso acontece, confiança volta, crédito volta, o spread cai. E aí no cenário, inclusive, a gente vê um Banco Central que já puxa as rédeas do juro, justamente para limitar os efeitos que um choque de demanda, por conta de um aumento de confiança, por conta de uma expansão de crédito, possa gerar na economia brasileira. Então o Banco Central puxa, enfim, são cenários bem diferentes. Aí quando você olha para o cenário pessimista, olha, esse cenário tem 25% na nossa visão de probabilidade subjetiva de ocorrer. Alguém aqui entraria num avião que tem 25% de chance de cair? Vai subir nesse avião, ele tem 25% de chance de ir para o buraco. A gente está num país... Acho que eu prefiro as minhas 100% de chance de ficar no chão, sabe? A gente está num país que tem 25% de chance de dar errado. Ou seja, existe uma chance, ela não é pequena. Agora, eu acho que tem uma outra questão que é relevante aqui, que é a gente ainda centra ou concentra demais parte das nossas análises, e são as informações, obviamente, que a gente tem, na figura do presidente e, obviamente, por vezes, na figura do ministro da Fazenda, da equipe econômica, presidente do BNDES, presidente do Banco Central, presidente o ministro do Planejamento, enfim, a gente olha para algumas figuras muito associadas à lógica do Poder Executivo. Em que medida, Rua, você imagina que a gente possa compreender algo desse cenário olhando para esse legislativo que nós temos hoje, que é considerado um legislativo muito complicado, muito difícil de ser lidado, pluripartidarizado, pulverizado,
difícil de ser compreendido e de compreender. Eu acho que compreender também é uma dificuldade muito grande do parlamento que nós temos hoje. E a gente pode eleger aí, na visão mais otimista possível, uma renovação de novas mentes, etc, 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 que seria até algo bem interessante, bem razoável, mas a gente pode se tornar ainda mais trágicos no sentido até mesmo de uma capacidade de compreensão e de um fisiologismo muito mais acentuado e agudo. Como é que a gente lida com o Congresso? Quer dizer, os analistas concordam, a equipe econômica concorda, o presidente pode concordar, parcelas da sociedade, nunca a sociedade inteira concordam, e aí trava no legislativo. Como é que a gente lida com isso? Assim, a gente tem que entender que o Congresso que vai sair das eleições de 2018 não deve ser muito diferente do Congresso atual, né? Até porque a campanha é curta, não tem tanto espaço para renovação, o partido define para quem vai o dinheiro. Então, assim, mesmo que viesse uma figura de fora, né, como um Macron, né, pegar um dos que poderia ser candidato, que ainda pode, né, pode se filiar até dia 7, que é o Luciano Huck. Como é que seria o Luciano Huck presidente? Vamos supor que ele se filiou, foi lá e venceu. E existe esse sentimento da população de querer uma renovação e uma rejeição a todo político tradicional. Agora, mesmo que venha um presidente de fora, seja ele, seja o Joaquim Barbosa, seja qualquer outro, ele vai ter que lidar com este Congresso e aprovar as medidas que o Brasil precisa aprovar com este Congresso. Assim, a forma de fazer política e a forma de fazer articulação não vai mudar muito em relação ao que a gente tem hoje. Então, pega o presidente Temer, que tem uma baixíssima popularidade, né? Conseguiu melhorar e dobrou, né? Foi de 3% para 6% de aprovação. É expressivo, dobrou. É uma boa manchete. Agora, a forma que ele articulou ao longo da sua gestão e aprovar o que ele aprovou, seja o teto do gasto, a reforma trabalhista, a reforma do ensino médio, a mudança, a reforma do ensino médio, a mudança da TJLP pela TLP, não conseguiu a Previdência, talvez por uma questão de tempo, né, de timing. Se não viesse à tona aqueles áudios do Joesley e da JBS, talvez até a Previdência teria sido aprovada numa versão mais robusta do que essa última que a gente vinha discutindo. Né? Como é que um presidente com baixíssima popularidade conseguiu governar e conseguiu entregar todas essas alterações e todas essas mudanças que ele fez? Articulação. Né? O Temer é um articulador. E articulando ele, de fato, conseguiu. Agora, você pode colocar lá um presidente com todas as boas intenções. Se não conseguir fazer uma boa articulação política, e a gente sabe que vai ter que lotear ministério, vai ter que conceder cargo de segundo escalão, vai ter, assim, é a forma de fazer política no Brasil. Fazer uma política por ideologia, a gente vai travar, né? E aí dificilmente a gente vai conseguir avançar nessas pautas. Por quê? Porque a gente pode ter renovação na figura do executivo, mas não teremos a renovação que talvez a gente gostaria de ter como sociedade dentro do Congresso. Acho que esse ponto o mercado ainda está negligenciando, porque não é oficializado isso como uma opinião do mercado, mas conversando com muita gente, aqui pela Faria Lima mesmo, vai em algum evento, a voz de, se tiver um segundo turno, Ciro e Bolsonaro, ou até qualquer outro candidato Bolsonaro, tem muita gente no mercado que daria o benefício da dúvida por causa do Paulo Guedes. Nesse cenário que você desenhou, o Bolsonaro refletiria exatamente isso, né? Poderia ser o executivo que eles acham que é a mudança, mas não vai ter o alicerce para aprovar as reformas. O mercado pode cair, tomar um tombo com essa opinião? Pode, eu não diria que o mercado está apostando as fichas de que Bolsonaro seria um bom governo e a economia vai bem com Bolsonaro, apesar do Paulo Guedes, justamente por conta desse problema relacionado à articulação. Da mesma forma, a Marina, se a gente pegar a eleição passada, a Marina de 2014, tinha o Eduardo Gianetti como fiador da parte econômica. E o Eduardo sabe exatamente quais são todos os problemas econômicos e qual que é o caminho para a resolução desses problemas. Onde é que pegava o problema da Marina? Articulação. Né? Como é que seria a composição de governo, composição de maioria para conseguir governar e aprovar as pautas que são de fato relevantes. Bom, eu vou partir para a última pergunta, eu já abro para o Dantas também fazer a última, mas eu queria saber quais são os números nessas projeções que vocês têm do melhor e do pior cenário, porque o base é um PIB de 1,9%, mas o quanto a economia poderia crescer
num cenário de um presidente que seguiria com as reformas e quanto poderia retroceder? E em cima disso também pegar você falou do Ibovespa, mas eu acho que a taxa de câmbio acaba refletindo melhor o humor do investidor, né? Hoje a gente está na faixa de 3,30. Você vê o dólar podendo ir até quanto para cima, vindo o candidato que o mercado não quer, e quanto para baixo? Bom, se a gente olhar o PIB esse ano tem pouca variação, né? Então a gente está com 1,9, pode ser um pouquinho melhor, 2, 2,5, um pouquinho pior, 1,5, né? Então ali na faixa entre 1,5 e 2,5. E note que para dar 1,9 que a gente está projetando na 4E, tem que crescer trimestre a trimestre 0,6, 0,7% ao trimestre, que anualizado dá os 3% do mercado financeiro. Mas para chegar no 3% do mercado financeiro, você tem que crescer 1% ao trimestre, que anualizado dá 4%. Né? Então aí a dificuldade de entregar de fato 3%. A grande diferença se dá no crescimento econômico entre 19 e 22. O nosso cenário em que um candidato que continue as reformas seja eleito, você tem um crescimento nesse próximo ciclo ali, algo pouco acima de 3,5, 3,6, 3,7 de média. Seria uma média bastante elevada para o padrão brasileiro dos últimos anos. Apesar dessa projeção ser alta, ela é até conservadora. Por quê? Porque se a gente olhar o que causou a queda de atividade econômica no Brasil nos últimos anos foi queda forte do uso do fator de produção, tanto trabalho quanto capital, né? Essa taxa de desemprego de 12,5%, a utilização da capacidade da indústria que está nas mínimas históricas, está em 77%, 78%, e uma queda muito forte de produtividade. No processo de retomada, você usa a capacidade existente, tanto capital quanto trabalho, mas a nossa premissa sobre recuperação de produtividade, ela é bem conservadora. E a verdade é que se você recuperar a produtividade de forma mais rápida, e normalmente a produtividade ela é procíclica, né? Num ciclo de alta a produtividade sobe, num ciclo de baixa a produtividade cai, até porque os economistas acabam tendo uma certa dificuldade em medir produtividade, ela não é uma coisa observável, nos diz que esse ciclo positivo pode, na verdade, ocorrer com taxas de crescimento entre 19 e 22 de 5% ao ano ou até acima de 5% ao ano, sem pressionar a inflação. Por quê? Porque ela ocorre com ociosidade e com produtividade. Já o cenário pessimista, que é o que você para de fazer ajuste e retrocede no pouco que você fez, é um PIB que volta a cair. Não vai cair tanto quanto caiu em 15 e 16, mas volta a cair 2,5%, e uma média ali entre 19 e 22 perto de zero. Ou seja, se a gente vai demorar uma década nas condições atuais para recuperar o PIB per capita de 2013, onde a gente vai chegar lá em 2021, 2022, se a gente tiver um governo populista entre 19 e 22, a gente cai, esse PIB per capita cai, e ao invés de demorar uma década para voltar ao patamar de 2013, a gente vai demorar 2 décadas para voltar ao patamar de 2013. Então, ao invés de ter uma década perdida, a gente passa a ter 2 décadas perdidas. Esse é o risco que a gente está correndo nas eleições de 18. Como é que a gente consegue desenhar isso para a sociedade? Eu não vou nem dizer explicar, mas desenhar efetivamente. Assim, como é que a gente consegue chegar para um parlamentar e dizer que é assim? Como é que se consegue chegar para os cidadãos em geral e dizer que é assado? E não é impactar voto e dizer, ó, você tem que votar no Geraldo Alckmin, você tem que votar nesse ou naquele, enfim. Mas em que medida a gente consegue fazer com que a gente tenha um debate efetivamente razoável em termos de sociedade? Vou usar o exemplo da eleição agora, né, que saiu o resultado agora da eleição da Costa Rica. É um candidato extremamente progressista, que vem a ser um candidato extremamente conservador, discutindo aspectos relacionados a Estado laico e aspectos relacionados a casamento de pessoas do mesmo sexo, que são temas extremamente importantes para a sociedade, mas que escaparam, no caso dessa eleição, desse país, enfim, de uma discussão muito tensa do ponto de vista econômico que está sendo vivida pelo país. A sensação que eu tenho aqui no Brasil é que a gente, por vezes, corre o risco de viver instantes semelhantes. Quer dizer, a gente corre o risco de passar por uma eleição que discuta temas pouco afeitos a essa discussão essencial do ponto de vista econômico e que tem um impacto direto na vida das pessoas
e na qualidade de vida das pessoas, por meio, obviamente, da implementação dos direitos ou da continuidade das políticas públicas, e a gente se ancore em coisas tipo prender ou não prender esse, levar esse ou não para cadeia, se o judiciário é bonitinho ou não é, quem é esse, quem é aquele e tal. A gente não corre esse tipo de risco? Na verdade, sim. Se a gente olhar, as eleições de 2014 já foram um pouco assim, né? A Dilma ganha com um discurso e depois, a partir de 1º de janeiro de 2015, ela foi implementar uma política diferente, justamente porque ela sabia dos problemas que o Brasil estava vivendo e que precisava corrigir. Mesmo de novembro, né? Quer dizer, logo a seguir da eleição já disparou o preço da gasolina, aquela coisa toda. Quer dizer, você soltou coisas já ali na semana seguinte. Sim, você tinha um controle de preço. Enfim, mas se a gente olhar para o Brasil de hoje, né? Vamos discutir os problemas de hoje. A questão é, os problemas que a gente tem que resolver e precisam de uma pauta, de certa forma, amarga, né? Ou seja, o brasileiro vai ter que trabalhar mais mesmo. Por quê? Porque está vivendo mais, recebe aposentadoria por mais tempo, vai ter que contribuir por mais tempo. Ponto. O eleitor escutar, olha, se eu for candidato ou se eu for eleito, comigo você vai trabalhar até os 65 ou 67 anos. Vote em mim. Isso não traz voto. Ou seja, se o candidato consegue convencer o eleitor de que o problema é pequeno, é muito mais... É um discurso muito mais agradável ao ouvido. Então, assim, dificilmente a gente vai ver um debate eleitoral onde os problemas vão ser tratados francamente como deveriam ser tratados. Por quê? Porque isso não traz voto. Né? O sujeito vai lá pro médico, o médico fala, ó, corta a gordura, corta o doce, corta a bebida alcoólica, aí o cara sai... Ah, o médico mandou fazer isso, fazer aquilo. Ah, sabe o que eu vou fazer? Eu vou trocar de médico. Aí vai no outro médico. Esse médico não serve. Aquele ali falou que eu posso continuar bebendo, estou com colesterol alto, mas posso comer a gordura da picanha. Olha que médico bacana. Não vai dar certo. Um ano depois ele infarta e fala, pelo menos eu bebi mais um ano. Pô, não é assim que funciona. Então, mas assim, o país vai continuar existindo, tá certo? Ou seja, qual que é a alternativa de não fazer as reformas? Ou você ir para um calote, ou você ir, no caso da Previdência, para cortes efetivamente com quem já está aposentado, que foi o caminho de Grécia, foi o caminho de Portugal. Né? Ou seja, a gente precisa fazer a reforma da Previdência antes que o problema fique completamente insolúvel. Né? Ou seja, ainda estamos num momento em que é possível fazer, olha, ao invés de se aposentar aos 50, Dante, você vai se aposentar aos 65, tá bom? Não, mas é assim que acontece. Pois você vai viver até os 90, até os 100, Dantas, você vai ter que trabalhar até os 65. Eu tenho uma boa e uma má notícia. Você vai viver até os 100 é a boa, você vai ter que trabalhar até os 70 é a ruim. Então, assim, mas a questão é, a necessidade dessas medidas e a discussão dessas medidas não trazem votos. Então, elas não vão ser tratadas abertamente ao longo da campanha, não vão. Então o mercado praticamente está jogando com as cartas, que ele sabe quem é cada uma das cartas, mas sabe que ninguém ali na hora da discussão vai colocar isso na mesa, né? Então Certamente. É quase como um jogo... Então, assim, alguns candidatos não precisam falar que são a favor de reforma, porque o mercado já sabe que eles são efetivamente a favor. Aqueles que precisam falar, não vão falar. Então, assim, não vai ficar um debate... completamente transparente, são jogos escuros. Ainda que hoje a sociedade, como sociedade, já tenha mais claro a necessidade de várias alterações, de vários ajustes, por tudo que o país passou nesses últimos 4 anos. Bom, gostaria de agradecer a participação do Juan Jensen aqui. Muito obrigado, Juan. Obrigado. Obrigado, Dantas, pela ajuda e pela companhia de sempre. Sempre um prazer. Espero que vocês tenham gostado de mais uma entrevista em Infomania Brasil. Mês que vem a gente está de volta com mais uma entrevista. Até mais.